A noite parecia eterna, o céu coberto de densas nuvens que carregavam o presságio de algo além da compreensão humana. Os ventos sopravam em desespero, e no topo de uma montanha solitária, um homem enfrentava as forças do invisível. Seus olhos estavam fixos no horizonte. Ali, diante de multidões, ele invocaria o fogo dos céus. Não era um rei, nem um general. Era apenas um homem, Elias. E ele estava prestes a desafiar toda uma nação mergulhada na idolatria, em nome de um Deus que muitos já haviam esquecido. Mas por que Elias? Porque justo ele foi chamado para confrontar o poder de um império. Até onde pode ir a fé de um homem sozinho contra um sistema inteiro? Prepare-se. Esta não é apenas uma história antiga. É um chamado à alma, um espelho para a nossa própria fé. Elias surge no cenário bíblico como um relâmpago em meio à escuridão. Sem aviso, sem introduções elaboradas, ele aparece com uma missão clara: denunciar o pecado, confrontar reis e trazer um povo inteiro de volta ao verdadeiro Deus. Em um tempo onde os corações haviam se desviado, Elias representa a última centelha de fé num mundo que escolheu servir a deuses falsos. Israel estava corrompido, entregue ao culto de Baal e Azerá, divindades estrangeiras promovidas pela própria coroa. O rei Acabe e sua esposa Jezabel haviam conduzido o povo por caminhos tortuosos, destruindo os altares do Senhor e matando seus profetas. Mas Elias não se calaria. Seu primeiro ato é direto, profético e devastador. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem estou, não cairá orvalho nem chuva nestes anos, exceto a minha palavra. Uma seca sem precedentes se abateu sobre a terra. Campos secaram, rios sumiram e a fome se espalhou como uma maldição. E enquanto isso, Elias desapareceu. Por ordem divina, foi se esconder junto ao riacho de Querite, onde seria alimentado por corvos. Já se perguntou o que significa ser sustentado por aves num deserto? Já imaginou viver em isolamento, sendo moldado silenciosamente por Deus, enquanto o mundo lá fora desmorona? Elias não era apenas um mensageiro. Ele era o próprio instrumento da ira e da misericórdia divina. Enquanto o povo sofria os efeitos da seca, o profeta passava por um processo de transformação solitária. Foi ali, longe dos olhos humanos, que Deus preparou Elias para algo maior. Após algum tempo, quando o riacho secou, Deus o enviou a Sarepta, fora de Israel, para encontrar uma viúva pobre. Ela não tinha quase nada, apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, suficiente para uma última refeição. E ainda assim, Elias pediu que ela preparasse primeiro para ele. Essa mulher, uma estrangeira, deu tudo o que tinha para alimentar um estranho. E por sua fé, a provisão nunca mais faltou. Farinha e azeite não cessaram enquanto durou a seca. Já parou para pensar na coragem que essa mulher teve? E você teria fé suficiente para entregar o último pedaço de pão, acreditando que Deus proveria o resto? Esse momento é crucial, pois mostra que a fé genuína pode surgir nos lugares mais inesperados e que Deus não se limita aos muros de Israel. O tempo passou. 3 anos de seca implacável. E então, Deus falou novamente com Elias. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias obedece. O reencontro com o rei é tenso. Acabe o acusa. És tu, ó perturbador de Israel? Elias responde com coragem. Não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Era o momento da verdade. Elias propõe um desafio: os profetas de Baal contra o único profeta do Senhor. No Monte Carmelo, o povo veria quem era o verdadeiro Deus. Você conseguiria ficar sozinho diante de centenas de inimigos, confiando apenas numa promessa divina?
Elias não recuou. Ele sabia quem estava ao seu lado. O palco estava armado, os altares erguidos, os corações atentos. O desafio era simples: o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram por horas, se mutilaram, dançaram em transe e nada aconteceu. Silêncio. Elias então orou, mas antes fez algo ainda mais ousado. Molhou o altar com água 3 vezes. Tudo estava encharcado. Não havia como fogo algum surgir dali, a menos que fosse fogo dos céus. Neste momento, pare e pense: qual é o altar da sua vida que precisa de fogo divino? Em que parte da sua alma você precisa clamar por resposta? E então, o céu se abriu. Um raio de fogo caiu com fúria, consumindo o altar, a lenha, as pedras, a água, tudo. O povo caiu em rosto em terra e clamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O impossível havia acontecido, mas a história de Elias estava longe de terminar. O fogo ainda queimava nas lembranças quando a atmosfera começou a mudar. Depois da vitória retumbante no Monte Carmelo, era natural imaginar que Elias estaria em êxtase. Afinal, ele havia sido usado como canal direto da glória divina. O povo viu, temeu e reconheceu quem era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal foram executados. A idolatria, ao menos por um momento, fora silenciada. Mas a alma humana é frágil, e mesmo os homens mais fortes tremem quando as sombras internas se levantam. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Logo após a grande manifestação de poder, Elias sobe ao cume do monte e, em um ato de fé, se curva em oração. O céu ainda estava seco, mas o profeta cria que a chuva viria. Ele ora 7 vezes, sem ver nenhum sinal. Até que seu servo volta com a notícia: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Elias não espera mais. Ordena que Acabe corra, pois a chuva se aproxima. E de fato, os céus se rasgam e uma tempestade cai sobre Israel, encerrando 3 anos de seca. Elias, impulsionado pelo Espírito, corre diante da carruagem do rei, numa cena que beira o sobrenatural. Mas a glória é breve. A notícia do massacre dos profetas de Baal chega até Jezabel, a rainha impiedosa. Seu ódio é visceral. Ela envia uma mensagem direta a Elias: assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer contigo o que fizeste a eles. E de forma surpreendente, Elias foge. O mesmo homem que desafiou um rei, enfrentou centenas de inimigos e orou por fogo dos céus, agora se vê tomado pelo medo. Ele corre para o deserto sozinho, esgotado, e lá, debaixo de um zimbro, ele faz uma oração que carrega todo o peso da alma humana. Basta. Tira minha vida, Senhor, pois não sou melhor do que meus pais. Quem nunca se sentiu assim? Depois de grandes batalhas, mesmo com vitórias, a exaustão bate, a alma cobra um preço. E quando o corpo enfraquece, a mente desmorona. Elias, um herói da fé, estava em colapso. Você já chegou a esse ponto? Já orou pedindo para Deus acabar com sua dor, mesmo tendo fé? Já se sentiu completamente só, mesmo depois de ter feito tudo certo? Mas Deus não despreza o coração quebrantado. Em vez de repreensão, ele oferece cuidado. Um anjo aparece, toca Elias e diz: levanta-te e come. Ali, no meio do deserto, há um pão assado sobre brasas e uma bilha de água. Elias come e dorme novamente. Pela segunda vez, o anjo o toca: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Alimentado por essa provisão, Elias caminha 40 dias e 40 noites, até o monte Horebe, o mesmo Sinai, onde Moisés teve encontros com Deus. Ali, ele entra numa caverna. Escuridão, silêncio, medo. Deus pergunta: que fazes aqui? Elias? E o profeta desabafa:
tenho sido zeloso pelo Senhor, mas os filhos de Israel rejeitaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas. E só eu fiquei, e agora procuram tirar minha vida. Era a expressão mais crua de solidão espiritual. Elias sentia que nada adiantara, sua missão parecia em vão. Mas o que Deus faz a seguir é uma das revelações mais profundas de toda a Bíblia. Ele diz a Elias para sair da caverna, pois passaria por ali. Primeiro vem um vento forte, que fende montes e despedaça rochas. Mas Deus não está no vento. Depois, um terremoto. Mas Deus não está no terremoto. Em seguida, um fogo. Mas Deus não está no fogo. Por fim, vem um sussurro suave, uma brisa. E ali, nesse silêncio quase imperceptível, Deus se manifesta. Elias cobre o rosto com seu manto. O Todo-Poderoso havia falado, não pela força, não pelo espetáculo, mas pela intimidade do silêncio. Quantas vezes esperamos que Deus fale em trovões, mas Ele prefere o sussurro? Quantas vezes buscamos sinais grandiosos quando a resposta está em um silêncio pacífico que toca o coração? Será que estamos ouvindo o bastante para perceber quando Deus nos fala de forma sutil? Deus renova Elias, dá-lhe uma nova missão: ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Mas, talvez mais importante do que tudo, Deus revela: ainda tenho 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Elias não estava sozinho. Nunca esteve. A solidão que sentia era uma ilusão alimentada pelo medo. Quantas vezes acreditamos que somos os únicos fiéis, os únicos lutando, os únicos cansados? Mas há sempre outros, também em silêncio, também resistindo. Esse momento marca a virada na jornada de Elias. O homem que desejava a morte encontra renovação. O profeta ferido se levanta com um novo propósito, porque Deus não apenas restaura, Ele redefine. Ele mostra que os planos não acabam quando nos sentimos fracos, pois sua força se aperfeiçoa justamente na fraqueza. A pergunta agora é: o que Elias fará com essa segunda chance? Após o silêncio que restaurou sua alma, Elias desce do monte Horebe com um novo senso de propósito. Ele não era mais o homem que implorava pela morte debaixo de um arbusto solitário. Agora, carregava dentro de si a certeza de que, mesmo nos momentos de maior treva, Deus ainda estava no controle. Essa é uma lição que muitos de nós precisamos internalizar. A escuridão não é a ausência de Deus, mas um lugar onde Ele se revela de formas que jamais entenderíamos na luz. O reencontro com sua missão não foi marcado por espetáculo, mas por continuidade. Elias parte para cumprir as ordens que recebeu, buscar aqueles que seriam os novos instrumentos divinos na história de Israel. Entre eles está Eliseu. O encontro entre os dois é simples, mas cheio de simbolismo. Eliseu estava arando 12 juntas de bois quando Elias se aproxima e lança sobre ele seu manto. Um gesto de chamada profética. Sem hesitar, Eliseu larga tudo. Despede-se da família, sacrifica os bois, queima o arado e decide seguir o profeta. Essa entrega radical tem algo de profundamente comovente. Eliseu abandona não apenas seus bens, mas também sua segurança, seu futuro previsível, para seguir um homem perseguido, solitário, mas que carrega o chamado de Deus. Quantos de nós estaríamos dispostos a queimar o passado para viver uma nova história com Deus? Qual é o arado que você ainda não teve coragem de deixar para trás? Enquanto Elias seguia com Eliseu ao seu lado, a tensão espiritual em Israel permanecia. Jezabel continuava sua influência nefasta sobre o trono, e o povo oscilava entre a idolatria e o temor do Senhor. A fé ainda estava em disputa, e em meio a isso, Elias carrega dentro de si a consciência de que sua missão está próxima do fim. Mas sua partida não seria como a de outros homens.
não haveria túmulo para ele. Deus o levaria de forma única, poderosa, sobrenatural. À medida que a hora se aproxima, Elias e Eliseu visitam as escolas de profetas em Gilgal, Betel e Jericó. Em cada lugar, os discípulos se aproximam de Eliseu e perguntam: "Sabes que o Senhor tomará hoje o teu senhor por sobre a tua cabeça?" E ele responde: "Sim, eu sei. Calai-vos." Eliseu sabia o que estava por vir, mas recusava-se a se afastar. Elias, por sua vez, testa seu discípulo 3 vezes, dizendo: "Fica aqui, porque o Senhor me enviou a outro lugar." E 3 vezes Eliseu recusa: "Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei." Esse diálogo é mais do que uma despedida. É uma lição de fidelidade, de perseverança, de uma transição espiritual cuidadosa. Elias não estava apenas preparando Eliseu para sucedê-lo, estava transmitindo a herança de uma fé que sobreviveu ao fogo, ao medo e ao silêncio. E Eliseu, com firmeza, prova ser digno desse legado. Ao chegar ao Rio Jordão, Elias toma seu manto, o enrola e toca as águas. O rio se divide e ambos atravessam a seco, um eco do Êxodo, uma lembrança viva de que Deus continua abrindo caminhos onde parece não haver saída. Do outro lado, Elias faz uma pergunta que carrega o peso da eternidade. "Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti." Eliseu não hesita. "Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim." Não era um pedido egoísta, mas uma súplica por capacidade. Eliseu queria continuar a obra e sabia que precisaria de força dobrada para isso. Elias olha para ele com sabedoria e responde: "Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará." E assim, caminharam juntos, pela última vez. De repente os céus se agitam. Um carro de fogo, puxado por cavalos flamejantes, desce e separa os dois. Elias é levado ao céu num redemoinho. Eliseu grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Mas Elias já havia partido. Seu manto, no entanto, caiu sobre a terra, e Eliseu o apanha. Esse momento é carregado de poder simbólico. O manto representa a unção, a autoridade, a continuação da missão. Elias partiu, mas sua obra não terminou. O fogo que o levou aos céus agora ardia no coração de outro homem. Eliseu voltou ao Jordão, tocou as águas com o manto e clamou: "Onde está o Senhor, Deus de Elias?" E o rio se abriu novamente. Aqui somos convidados a refletir: quem continuará a nossa obra quando partirmos? O que estamos deixando como legado? Estamos preparando alguém para receber nosso manto espiritual? Ou vivemos apenas para nós mesmos, esquecendo que a fé verdadeira sempre se transmite? A subida de Elias aos céus foi o selo de um ministério que desafiou reis, restaurou a fé e mostrou que Deus ainda age em tempos sombrios. Mas, ao mesmo tempo, foi um lembrete de que todo homem, por mais ungido que seja, é apenas um instrumento passageiro. A glória é de Deus e a missão é eterna. A jornada de Elias estava completa, mas a história da fé continuava viva em Eliseu. O manto caído não era apenas um símbolo, era uma responsabilidade. Eliseu, agora sozinho, carregava nas mãos o peso de um chamado que havia consumido Elias por toda a sua vida. E talvez seja nesse momento que mais se revela a grandeza de um homem, quando ele passa a tocha adiante. Elias havia terminado sua jornada, mas o fogo da sua fé precisava continuar ardendo. E ardia em Eliseu. O primeiro ato do novo profeta já carrega ecos do sobrenatural. Ao retornar ao Rio Jordão, Eliseu repete o gesto de seu mestre. Toca as águas com o manto e questiona em alta voz: "Onde está o Senhor, Deus de Elias?" As águas se dividem.
Os filhos dos profetas que observavam à distância reconhecem imediatamente que o espírito de Elias repousa agora sobre Eliseu. O manto havia encontrado um novo corpo, mas o espírito continuava o mesmo. Os milagres não tardam a acontecer. Eliseu purifica as águas contaminadas de Jericó com sal, demonstrando que o Deus que julgava também restaurava. Depois, ao ser zombado por jovens que escarneciam de sua calvície, zombaria que carregava um desrespeito espiritual à sua autoridade profética, 2 ursas saem do bosque e matam 42 deles. Não era crueldade, era justiça divina, como se o próprio Deus dissesse: a voz do meu servo será respeitada. Isso mostra que o legado de Elias não seria diluído com o tempo. Haveria poder, haveria temor, e Eliseu estava pronto. Mas e Elias? Mesmo após sua partida, sua influência continuava ecoando. Ele não apenas deixara marcas na terra, seu nome também foi selado no céu. Séculos mais tarde, em um dos momentos mais sagrados do Novo Testamento, Elias voltaria a aparecer. No Monte da Transfiguração, ele se revela ao lado de Moisés em glória, conversando com Jesus. Um encontro dos pilares da fé: Moisés, a lei, Elias, os profetas e Cristo, o cumprimento de ambos. A pergunta que fica é: por que Elias? Por que ele e não outro profeta? Talvez porque sua vida condensasse todas as dores e todas as glórias que acompanham um chamado genuíno. Elias experimentou o céu, mas também tocou o inferno da alma, conheceu a solidão mais crua, o desespero mais escuro, mas nunca abandonou sua fé. E isso o tornou digno de se colocar ao lado do Salvador, numa visão que ultrapassa o tempo. É impossível não se emocionar ao perceber como Elias transcende sua própria existência. Ele representa todos aqueles que lutam contra a apostasia, que clamam em tempos de escuridão, que enfrentam inimigos invisíveis e visíveis, que choram em silêncio, mas continuam, que se sentem sozinhos, mas não desistem. Elias é o profeta dos abatidos, o intercessor dos que oram cansados, o símbolo dos que, mesmo quebrados, ainda têm fé suficiente para clamar por fogo dos céus. Quantas vezes você já se sentiu como Elias? Quantas vezes olhou ao redor e viu o mundo entregue à idolatria, à perversão, à indiferença, e pensou em desistir? Elias também pensou, mas Deus o sustentou. E mais do que isso, Deus o elevou. O profeta que pediu para morrer foi o mesmo que nunca provou a morte. Isso não é só ironia divina, é redenção, é transformação, é prova de que o fim de Deus nunca é como imaginamos. E nesse ponto, o mistério em torno de Elias ganha novos contornos. A Bíblia indica que ele não morreu, foi arrebatado. E isso acende discussões profundas, espirituais, escatológicas. Elias seria uma das 2 testemunhas do Apocalipse. Ele voltaria à terra antes do fim dos tempos. Seu papel estaria ainda incompleto. São questões que, embora envoltas em mistério, revelam a força do nome Elias no plano eterno. Na cultura judaica, até hoje, uma cadeira é reservada a Elias durante o ritual da circuncisão, como sinal de sua futura aparição messiânica. Seu nome é cantado em canções, lembrado em orações. No cristianismo, ele é um dos exemplos máximos de fé, resistência e poder profético. No islamismo, é considerado um profeta de Alá. Poucos nomes atravessam tantas tradições religiosas com tamanha reverência. E isso não é coincidência, é propósito. Elias não foi apenas um personagem. Ele foi um divisor de eras, um eco da justiça divina em tempos de trevas, um homem que ousou dizer basta quando todos se calavam, que enfrentou multidões quando ninguém o apoiava, que teve coragem de orar por fogo quando todos temiam e que, mesmo em seu limite emocional, ouviu a voz de Deus, não no trovão, mas no sussurro.
E isso nos ensina algo precioso. A verdadeira força espiritual não está no volume das palavras, mas na profundidade da fé. Não está em gestos teatrais, mas na disposição de seguir mesmo quando não há aplausos, quando só existe dor e silêncio. A fé de Elias era assim, firme, mesmo tremendo, constante, mesmo nas tempestades, viva, mesmo no deserto. A vida de Elias chegou ao fim em meio ao fogo, mas não ao fogo do juízo, e sim ao fogo da glória. Um homem comum, consumido por um propósito incomum. Um profeta que desafiou um império com palavras, que moveu o céu com uma oração, que venceu a morte com fé. Elias não apenas caminhou com Deus, ele foi elevado por ele como um lembrete eterno de que nenhuma lágrima derramada por fidelidade será esquecida, nenhuma dor suportada por amor será ignorada, nenhum clamor sincero deixará de ser ouvido. E aqui, diante da grandeza de sua história, cabe a pergunta mais inquietante: o que Deus espera de nós? Será que estamos dispostos a encarar nossa própria caverna, nosso próprio Carmelo, nosso próprio Jordão? Será que temos a coragem de ouvir a voz de Deus no silêncio e não apenas nos milagres? De sermos fiéis quando tudo nos convida a desistir? Porque a vida de Elias é mais do que uma sequência de eventos sobrenaturais. É uma revelação do processo divino de formação. Elias começou como um homem cheio de zelo, mas também de impetuosidade. Queria ver resultados imediatos, queria conversão por meio do fogo, mas Deus o levou ao deserto, ao silêncio, ao quebrantamento. E ali, na vulnerabilidade, Elias entendeu que o maior milagre não era o fogo que descia do céu, mas o coração que se rendia a ele. É por isso que, mesmo tendo enfrentado reis e multidões, o momento mais marcante de Elias não foi o confronto no Carmelo, mas o encontro em Horebe. Não foi quando todos o aplaudiram, mas quando ele chorou sozinho e Deus o abraçou com um sussurro. Essa é a essência da fé verdadeira. Não aquela que precisa ser vista, mas aquela que transforma em silêncio. A fé que persiste mesmo quando ninguém entende. A fé que te move a continuar mesmo quando tudo grita para parar. E então voltamos nossos olhos para nós mesmos. Quantos de nós já imploraram por alívio como Elias? Quantos já quiseram desaparecer sob uma árvore, vencidos pela dor, pela exaustão, pelo medo? Quantos já acreditaram que estavam sozinhos, que ninguém mais cria, que Deus havia se calado? A verdade é que todos, em algum momento, nos tornamos Elias. Todos, de alguma forma, experimentamos o vale, o deserto, a caverna. Mas a mensagem que ecoa é esta: Deus ainda está ali. E Ele não terminou sua obra em nós. Elias pensou que sua missão havia acabado. Mas Deus ainda tinha planos. Ele pensou que estava só, mas Deus preservara 7.000. Ele pensou que fracassara, mas seu nome ecoaria por séculos, atravessando culturas, religiões e continentes. Que lição poderosa! Nossa visão é limitada, mas a de Deus é eterna. Nossos sentimentos são frágeis, mas os planos de Deus são imutáveis. E então, mesmo após sua partida, Elias continua nos ensinando. Ele nos mostra que não precisamos ser perfeitos para sermos usados, que mesmo os mais fortes desmoronam às vezes, mas isso não os desqualifica. Que Deus escolhe vasos rachados para mostrar sua glória. Que a missão mais difícil talvez seja simplesmente continuar, um passo de cada vez, confiando que o invisível está operando mesmo quando o visível desmorona. No final, a história de Elias não é apenas uma biografia espiritual, é um chamado, um convite para reacendermos a chama da fé, para voltarmos à intimidade com Deus, para nos levantarmos das cinzas e vestirmos novamente o manto, para deixarmos que o fogo da presença divina queime, não para destruir,
mas para purificar. Que a sua jornada inspire você a não desistir. Que o exemplo de Elias o leve a clamar com ousadia, a se quebrantar com humildade, a ouvir com reverência e a caminhar com perseverança. E se essa história tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que esteja passando por um momento de desânimo. Talvez hoje você seja o anjo que trará alimento e força a outro Elias, cansado pelo caminho. Talvez você seja Eliseu e esteja pronto para receber o manto. Ou talvez você esteja na caverna, esperando ouvir o sussurro. Seja qual for sua fase, lembre-se, Deus ainda fala. Deus ainda age. Deus ainda envia fogo dos céus. E também sussurra ao coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.